Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 19 de Tevet, do ano 5783. É 12 de janeiro do ano de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Hoje um pouquinho fora do horário, devido aí ao nosso plantão noturno aí que nos tira do sério, né? Então, Baruch Hashem. Hoje é o quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat, e nós estamos aí na nossa quinta leitura dentro do livro de Shemot, o segundo livro dos 5 livros da Torá, e hoje nós estamos aí no capítulo 3, a partir do versículo 16, e vamos até o... Desculpa aí, gente. E vamos até o capítulo 4, verso 17, do livro de Êxodo, ok? Hoje nós temos aí a nossa prece para o Brasil e para o povo brasileiro, alicerçados no Salmo de número 93. A nossa paraxá dessa semana, que é Shemot, Êxodo, traduzindo literalmente nomes, está dentro de um aspecto de redenção. O povo judeu sendo redimido da escravidão do Egito e Deus enviando o seu emissário, Moshe, para ser o libertador do povo judeu em direção à terra prometida. Então, o Salmo 93 traz para nós exatamente uma mensagem de redenção, a redenção com Mashiach, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, para a nossa redenção final. Então, nós estamos vivendo o Egito. Cada um está vivendo o seu Egito pessoal, o seu Egito íntimo. Estamos vivendo entre as nações, cada nação está vivendo aí o seu Egito, que corresponde realmente dentro do aspecto da pressão, opressão, em que o sistema egípcio, por assim dizer, nos dias atuais, estão aí trazendo realmente muita opressão, perseguição, numa tentativa de, através de ameaças, escravizar o povo, né? Então, mais do que nunca, é tempo de redenção. Lembrando que, como diz, o nosso Rebbe Menachem Mendel, na palavra de ontem, este mundo não foi feito para ter um final apocalíptico, mas sim, este mundo foi criado para render-se ao seu Criador toda honra, toda glória e toda adoração. Então, como as trevas, o perverso tem data de validade de vencimento e tem o seu ponto final, então não restam dúvidas que quanto maior for o grito do perverso e das trevas, é sinal que estão atingindo aquele seu momento máximo, o seu pico, o seu ápice, porque está prestes a brilhar a qualquer momento a luz da redenção final. Então, por isso, o momento, como diz o nosso Rebbe, e como diz a nossa liderança, o Rav Yaakov Geranstad, do movimento Bnei Noach Brasil, é o momento de nós trazermos mais luz, mensagens que de fato tragam que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Nele não há divisão, nele não há associação, porque nada pode ser comparado a ele, nada pode estar ao lado dele, por isso ele é único, que está acima de tudo e de todos. E essa é a mensagem que nós precisamos viver e levar para que as pessoas realmente se dirijam ao único Deus, porque somente ele tem redenção, salvação para trazer a todos aqueles que clamam a ele e que o amam. Bem como também nós temos dentro da nossa palavra de hoje, na nossa quinta aliá, em que mesmo o povo judeu estando num momento muito baixo da sua espiritualidade, inclusive adorando e cultuando ídolos, Deus não diz a Moshe para repreendê-los,
Mas Deus diz ao povo judeu, Deus diz a Moshe para falar ao povo judeu, lembrar dos seus patriarcas, lembrar das suas matriarcas, lembrar dos méritos dos patriarcas e matriarcas, dos seus antecessores, e também lembrar dos seus próprios méritos, por causa do padecimento e sofrimento que eles tiveram durante o período da escravidão. Ou seja, para que eles também pudessem recordar que os momentos difíceis da sua vida, momentos de dor, tristeza, angústia, aflição, também são somados como méritos para a redenção, serem livres do Egito, livres de toda a opressão dos perversos e encaminhar-se na liberdade à terra prometida. Ao chegar mais próximo da terra prometida, aí sim vem as orientações um pouco mais contundentes no sentido de abandonar toda a idolatria, de abandonar o pecado e ter a sua purificação ritual na presença divina, para o momento máximo entre eles está, de forma bem resumida, a passagem pelo deserto, está a outorga da Torá no Monte Sinai e o momento que se aproxima para adentrar a terra prometida. Então, redenção não significa que esse momento você precisa estar no ápice da sua santidade. Se tiver, Baruch Hashem. Mas o povo, na sua questão de totalidade, é o momento de levar ao povo a palavra da redenção com o justo e o verdadeiro Mashiach. A esperança viva de que o que está acontecendo na sua adversidade, na sua luta, na sua opressão, nas suas perseguições, nas suas ameaças, prisões, mortes, sejam elas quais forem, é para olhar para cima, para a redenção que o Eterno tem prometido e que Ele cumpre o que Ele promete. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para adulterar o seu dito. Então, por isso, a nossa prece no Salmo 93 para o dia de hoje é exatamente dentro desse aspecto, que não somente nós temos que tomar posse realmente desta grandeza de Deus, que é a redenção que Deus tem para os seus, a redenção messiânica com o justo e o verdadeiro Mashiach. Mas é para nós vivemos e levarmos essa mensagem, independente da posição espiritual que o povo que esteja na sua posição espiritual, seja ela baixa ou alta ou média, não importa. O importante é nós levarmos essa mensagem. E assim o povo poderá, de fato, alimentar a sua fé, a sua esperança e a sua confiança em Deus. E se preparar para o momento da redenção. Ser liberto do jugo do opressor, livre do jugo do perverso, do sistema e companhia limitada. Em Deus está a nossa redenção com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, bem como também neste Salmo 93, que é a nossa prece de hoje, onde os nossos mestres dizem, assim como o Eterno, o Criador, estava para completar os 6 dias da criação, ele descreveu esse momento, dizendo, aprontando-se como quem se veste para o Shabat. Então, no 6º dia da criação, essa é a prece do Salmo 93, assim no dia da criação, como no 6º dia, Deus estava completando toda a sua obra, vestindo-se e preparando-se para o sagrado dia do Shabat.
que representa descanso em Shalom. Shalom, descanso, está entre tantas coisas preciosas. É o descanso da opressão, é o descanso em paz de toda ameaça, de todo perverso, de todo sistema. É redenção. Shabat é redenção. Por isso que a redenção final com o Mashiach está dentro do 7º milênio, que corresponde ao sagrado dia do Shabat. Isso precisa já ser vivido agora. A redenção, ela precisa ser uma realidade em nossas vidas agora e levarmos isto a todos quantos estão ali fora, vivendo a sua escravidão, a sua opressão pelo sistema que aí está. Então, por isso, o Salmo 93, nesta prece, assim diz: Reina o Eterno e majestade o reveste. Sim, força e majestade o revestem. Firme e inabalado está o mundo por ele criado. O mundo não será destruído. O mundo não viverá o tal de apocalipse que tantos falam por aí. Desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do Eterno. Elevam os rios a voz de suas águas fragorosas. Acima, porém, do bramido das águas mais volumosas, acima do quebrado das vagas do mar, está o Eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Santidade embelezará tua casa, ó Eterno, agora e para todo o sempre. Amém. Amém. Uma palavra em que nós não podemos estar olhando com olhos físicos o que está acontecendo no mundo físico, no nosso Brasil físico. Olhando não com estes olhos, mas olhando com os olhos da fé, os olhos da promessa, os olhos da redenção de Deus. Por isso é importante nós procurarmos olhar as coisas com os olhos de Deus. E quando nós o fazemos, não há medo, não há pavor, não há ameaças de desistências, mas sim o renovar da presença divina em nós e através de nós. Porque para nós, Benei Noach, entre as nações, nós temos um compromisso de amor para com os povos, para com a nossa nação e o nosso povo brasileiro. Que rapidamente Hashem comece a revelar a sua redenção e a operar a redenção em nosso país, para o nosso povo, para que, livre desta carga do perverso e do sistema, então sim, podemos de forma mais suave preparar o nosso povo brasileiro e as nações para o encontro com o justo e o verdadeiro Mashiach. O momento é momento de levar bálsamo para as feridas. É o momento de levar bálsamo para as almas que estão sofrendo e estão tristes. E você é o bálsamo de Deus, a mensagem de Deus de redenção. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Hoje nós estamos no 5º dia da semana. É o 5º dia para o Shabat. Então é o 5º dia da nossa Aliyah
da nossa paraxá desta semana, que estamos iniciando o segundo livro dos 5 livros da Torá, Shemot, Êxodo, Shemot, nomes. Então, nesse aspecto, a nossa quinta leitura está no capítulo 3, verso 16, até o capítulo 4, verso 17. Baruch Hashem. Quando começa a melhorar, aí vem um plantãozinho noturno e dá uma derrubada de novo aí no sistema imunológico, né? Então vamos em frente nessa jornada aí. Nós estamos aqui então na nossa quinta leitura, capítulo 3, a partir do verso 16, e nós vamos agora, né, ver a continuidade do diálogo entre Moshe e Deus, ali no Monte Horebe, Monte Sinai, né, em que Deus ele procura chamar a atenção de Moshe, né, para realmente olhar para cima, sendo que Moshe está na parte mais baixa, planície, né, e por ele estar ali na planície com os rebanhos do seu sogro, de ovelhas, então ele está ali mais na planície, então ele está procurando pastagens, né, para o rebanho. Lembrando que ontem nós vimos aí o comentário do Rabino Aryeh Kaplan, dizendo que Moshe ele andou 160 quilômetros a partir do lugar em que ele se encontrava ali, nos domínios do sogro Yéter, ou Reuel, ou Yitro, ou a forma popular Jetro, né? Então, ali ele saiu e foi até ali o Monte Horebe, cerca de 160 quilômetros. E ele foi andando. E como ele estava ali na planície, né? Então os nossos mestres, né? Rashi, Maimônides, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, né? Os nossos rabinos, falam que Deus ele tentou chamar a atenção de Moshe, mas Moshe estava tão compenetrado dentro do cuidar das ovelhas, em que ele não ouviu a voz de Deus chamando para subir ao monte. Mas aí Deus continuou analisando Moshe, se ele estava realmente apto para poder realmente ser o pastor do seu rebanho, do seu povo, né? E aí então, aí Deus olhando mais de forma, por assim dizer, de forma mais clínica, mais íntima, mais profunda, as ações de Moshe. Então Deus viu que Moshe, num determinado momento, ele percebe que uma ovelha se desgarrou do rebanho. E ele então vai atrás daquela ovelha, enquanto o rebanho fica ali todos reunidos, pastando, no lugar que ele deixou em segurança. E ele vai atrás daquela ovelha que se desgarrou. E aí ele percebe que aquela ovelha está ali próximo de um riacho, e ele está... ela está, melhor dizendo, está ali bebendo, né, da água do córrego. Então ele chega para aquela ovelha e diz: eu não sabia que você estava com sede. Então pacientemente ele esperou ela acabar de tomar a água, e como ela andou um determinado percurso, então Moshe pega nos seus braços, né, e fala: deve estar cansada, então para não perder energia, né? Então vou te levar no colo, nos meus braços, e para juntar-se ao rebanho. Então, nesse sentido, quando Moshe pega a ovelha nos seus braços, e quando se aproxima do rebanho, então ele solta a ovelha no meio do rebanho, e ali, como diz, né, está em casa. Mas vejam bem, quando Deus viu isso, segundo nos falam os nossos mestres, através do Talmud, da Mishnah, etc. e tal, Deus percebeu que realmente ele poderia cuidar muito bem do seu rebanho, o povo judeu. E porque, entre outras coisas, né, este simples ato, aparentemente, por assim dizer, chamou a atenção de Deus.
Quando Moshe ele deixa o rebanho em segurança, então significa que ele só vai se ausentar a partir do momento que ele tem de fato total certeza que o rebanho no seu todo está em segurança. Então, como o rebanho está em segurança, então ele tem, mesmo por um curto espaço de tempo, ele tem um tempo hábil para apressadamente ir atrás daquela ovelha que se desgarrou, para retornar com ela e somar ao rebanho, e o rebanho continuar sob a sua liderança e os seus cuidados, por causa dos predadores. Quando ele encontra a ovelha, o que ele faz? Ele pega as ovelhas, como os nossos mestres trazem, ele traz as ovelhas nos seus braços. Nos seus braços. Há muitas, podemos dizer, há muitos escritos, livros e companhia limitada sobre esse simples gesto. Por aí você tira uma base como é importante. Os mais simples gestos para Deus, para a sua história. Onde, num simples gesto de Moshe, desde então, muitos sábios trazem muitos escritos, registros, pergaminhos, livros e mais livros, num simples gesto de Moshe. Então lembre-se disto, num simples gesto seu, você pode estar escrevendo uma história fantástica da sua vida. E quem que está escrevendo isso? Você. Mas quem que está registrando esse seu ato? Deus. Como ele registrou o ato de Moshe e inspirou os seus para poder escrever. Entre outras coisas, o gesto de Moshe, primeiramente, o seu amor, cuidado, zelo em deixar o rebanho em segurança e ir atrás de uma. Quando a encontra, ele não vem com repreensão contra aquela ovelha. Muito pelo contrário, palavras de amor, carinho, compreensão, dedicação. E pacientemente ele aguarda aquela ovelha acabar de tomar água. E quando ela acaba de tomar água, então ele pega nos seus braços. E por que, entre outras coisas, porque ele pega em seus braços? Porque quando ele pega em seus braços, é para a ovelha compreender que o pastor está ali para cuidar da sua vida. Por isso, quando você tem o Salmo 23, e lá está escrito Hashem Roi, que é o quê? O Eterno é o meu pastor. E por isso, nada me faltará. E ele nos guia em pastos verdejantes, etc. e tal. Entre outras coisas, ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Ou seja, simboliza vitória, proteção, sucesso. Somente em Deus, que é o nosso verdadeiro Roi, pastor, é que nós temos a devida proteção, segurança, um escudo contra os nossos inimigos, adversários, perversos, sistemas e companhia limitada. E quando ele pega nos braços, entre outras mensagens, que nós temos aí os nossos sábios e mestres, que trazem com muita propriedade, com muita leveza e com muita espiritualidade, entre outras coisas, Moshe está dizendo àquela ovelha, com as suas palavras de carinho, compreensão, sem acusação, mas com palavras que vêm estimular confiança em quem está cuidando de você. Quando pega nos seus braços, ele traz também a questão de você estar seguro em meus braços, em minhas mãos. Está dizendo, nesse mesmo sentido, o caminho que você desviou para chegar aqui,
Então agora você vai voltar nos meus braços, para que você não aprenda o caminho do desvio, o desviar-se do rebanho em que Hashem Roi é o seu pastor. E trazendo nos braços, a ovelha pode descansar em paz e em segurança. Por isso nós temos a palavra dos Salmos: em paz me deitarei. Por quê? Porque quando nós vamos deitar, dormir, nós estamos entregando completamente as nossas vidas nas mãos de Deus. E ao despertar, então eu posso agradecer ao Rei vivo e existente, porque com piedade ele devolveu a minha alma dentro deste corpo, dessa casca, dessa quelipá, para que eu possa viver mais um dia para servi-lo e glorificar seu nome. Então quando Moshe pega essa ovelha nos seus braços e vem trazendo de volta, é para que ela não olhe para os lados e seja seduzida pelas ilusões do tempo aí fora, das ilusões do mundão com as suas perversidades, que a princípio parecem bonitas, belas, mas não são. Para que possa ter esse aconchego nos braços do pastor, e quando chega no rebanho, então vai somar com o rebanho para permanecer junto do seu pastor. Hashem Roi, o Eterno é o meu pastor. E somente Ele pode nos guiar em passos verdejantes, em segurança, em proteção. E mesmo que aqueles momentos da nossa vida que é permitido por Hashem, quando andamos no vale da sombra da morte, mesmo assim nós aprendemos que nós estamos nas mãos, nos braços do verdadeiro pastor. Não aquele que quando o lobo uiva é o primeiro a fugir e deixar o rebanho à mercê do perigo. Mas é o verdadeiro pastor que guia, protege e dá o verdadeiro descanso. Mesmo quando atravessamos o vale das sombras da morte, nós podemos estar tranquilos, sossegados, porque não estamos sozinhos. Ele, o verdadeiro pastor, Hashem Roi, está conosco. E por isso, nessa conversação, aliás, nessa visualização em que o Eterno está vendo o agir de Moshe, então ele chega à conclusão, como os nossos sábios dizem: sim, ele é capacitado para guiar o meu rebanho, o meu povo, para cuidar dele. E aí começa então o quê? Ele está tão atarefado com o rebanho que ele não olha para cima. Mas aí então Deus chama a atenção dele de que forma? Põe fogo na sarça. Um fogo na sarça? O que é isso? Como pode? Aqui, neste lugar, neste monte, uma sarça pegando fogo e não consome a planta? Como vimos ontem, para alguns é um espinheiro. Mas está lá, pegando fogo. Mas não consome a planta. Então, Moshe, ele simplesmente
ele diz: deixa-me ver isso. E é um momento em que, de fato, Deus conseguiu chamar a atenção, né, de Moshe. Então Moshe vai ao monte, ele sobe, e ali chegando, então, não próximo da sarça, mas subindo o monte. E antes que ele se aproxime realmente do lugar onde a sarça está pegando fogo, então Deus diz para ele: Moshe, Moshe! E ele responde para Deus: estou pronto para te servir. Ele não foi educado em qualquer lugar. Os seus primeiros 12 e maravilhosos anos da sua vida, ele foi educado pela sua mãe Yocheved. Ele viu a liderança do seu pai Amiram para com as tribos de Israel. Ele sabia muito bem quem estava chamando-o. Então Deus lhe diz: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está pisando é santo. Aonde está a presença divina é um lugar santo. Por isso, os sacerdotes serviam a Hashem no mexicano deserto e depois o Beit HaMikdash lá em Jerusalém, descalços. Somente os Kohanim podiam estar descalços para servir a Deus. E não era fora do mexicano, porque fora do mexicano usava os seus sapatos normalmente, as suas sandálias normalmente, mas lá no lugar sagrado, no deserto mexicano, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash lá em Jerusalém, eles não podiam permanecer calçados quando iam fazer o serviço a Hashem, descalços, porque o lugar é sagrado. Abrindo uma parênteses para complementar isso, significa que, sem ser Kohen ou sem ser os Kohanim, fora de Jerusalém, do Beit HaMikdash, todos servem a Deus calçados. Não tem esse negócio de eu vou fazer minhas preces, vou tirar os sapatos, vou tirar o chinelo, vou tirar a sandália, porque Moshe tirou a sua sandália, porque os sacerdotes tiravam a sua sandália. Não tem nada a ver com isso. Você não é um levita, você não é um Kohen, e você não está no Beit HaMikdash. Você está assim na presença divina? Sim. O lugar em que você está fazendo suas preces é Kadosh? Sim. Mas não é o Beit HaMikdash. E é por isso que nós fazemos as nossas preces calçados, sandália, chinelo, tênis, sapato, seja o que for, mas não descalços. Não esqueça disso. Ok? É importante nós temos essa conexão. E nesse sentido, então, nós vemos aí que, de fato, Deus fala para Moshe: agora, vai, reúne os anciãos, que é o verso 16, adentrando já literalmente na nossa aliada de hoje. Vá, reúne os anciãos, isto é, os líderes de Israel, e diz a eles: o que você vai dizer a eles? Você vai dizer que o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, apareceu a mim e disse: eu realmente me lembrei de vós e do que vos está sendo feito no Egito. Ou seja, Moshe, agora Deus estava dizendo para ele: você vai chegar lá no Egito e vai dizer o quê? Aquilo que ficou registrado lá em Bereshit, em que Serach, a filha de Asher, ouviu de seu pai, ouviu do seu avô, em que o emissário de Deus, o enviado de Deus para trazer a redenção do povo do Egito,
ele dirá, pakod e ficod. Então Deus estava dizendo a Moshe, você irá e dirá, pakod e ficod, ou seja, eu me lembrei, a promessa da redenção. Deus foi direto no assunto. Deus falou direto, no nível de espiritualidade muito elevado para com Moshe. Porém, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel sobre o tema, porém Deus estava mostrando para Moshe que, apesar do povo judeu no Egito estar de fato num nível de espiritualidade muito baixo, inclusive adorando e cultuando ídolos, não era para ele chegar lá e trazer acusações e palavras pesadas, advertir, repreender. Não. É para dizer, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, ele mandou-me dizer a vós, pakod e ficod, eu me lembrei da promessa da redenção. E chegou agora a vossa redenção. Mas aí, uma grande responsabilidade. Moisés, então, ele começa a conversar com Deus e trazer as suas desculpas. Não, eu não sou apto para isso, eu não sei o que lá. Então começa realmente a dar desculpas. Ele sabe que ele vai encontrar lá um povo que está com o coração muito ferido, sofrido, e um coração duro, cultuando as divindades egípcias, entre elas cultuando e adorando o Deus Cordeiro, o animal, um dos animais que era cultuados lá no Egito. Entre eles tinha até rã, que era cultuado como ídolo. E também tinha o cordeiro. Por que lá nós vimos, né, realmente quando Jacob com a sua família chegou ali no Egito, em Mitzrayim, por que eles foram separados para Goshen? Porque eles cuidavam de rebanhos, ovelhas, cordeiros, e eles matavam os cordeiros para se alimentarem. Onde já se viu, esse povo aí, eles cuidam dos nossos deuses e depois mata para comer os nossos deuses. Isso era uma calamidade para os egípcios. E depois que Jacob falece, Iosif falece, os príncipes das tribos falecem, uma nova geração vem, eles acabam se assimilando e acabam cultuando o próprio cordeiro, entre outras divindades, né? Depois nós vamos ver na libertação ali que eles precisavam sacrificar o cordeiro, ou seja, precisavam de fato matar a idolatria no vosso interior, né? Então, e um detalhe importante que nós temos aí que os nossos mestres trazem, que apesar desse baixo nível espiritual do povo judeu, eles preservaram o nome judaico, os homens não se casaram com as egípcias e as mulheres não se casaram com os egípcios. Aliás, as mulheres sempre foram ímpares, totalmente distinta num nível espiritual mais elevado, na escravidão durante o Egito, que nós vamos ver com mais detalhe na sequência da história, ok? Então, os homens não se misturaram com as mulheres egípcias em casamento. Então, isso somou para eles como mérito. Então, às vezes, para o aprendizado nosso, às vezes você fala assim, meu Deus do céu, eu não sou ninguém, eu não sei, não sou nada, eu sou um Zé Ninguém para fazer alguma coisa, para ter mérito.
Às vezes você fica tolhido neste pensamento, você acaba se escravizando desse pensamento. E você pode fazer pequenas, mas que são grandiosas no reino espiritual. Você fazer as suas preces diárias é algo fantástico para Deus. Você estar e permanecer numa techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento diariamente, é algo maravilhoso para Deus. Você estar estudando, lendo, ouvindo estudos de Torá, com fontes dignas de confiança, obviamente, né? Dentro de uma raiz judaica, dentro do monoteísmo judaico, com orientação rabínica, é algo fantástico para a sua vida, para a sua alma, para a sua mente. Não ser dominada pelo sistema. Consciência de Deus, família, liberdade. Você estar aí estudando as 7 leis de Noé para um mundo melhor, contribuindo para transformar este mundo para ser a moradia de Deus com pequenos e singelos gestos. Você está escrevendo a sua história e Deus está registrando nos seus livros. Você estar contribuindo com a sua tzedakah, ofertas, dízimos, doações, etc. e tal, você está num nível espiritual melhor do que você pensa. Somando esses 5 níveis ou bases ou alicerces, você está fazendo coisas espetaculares. Não vem com essa, eu preciso mover a montanha, sai daqui montanha e vai para o outro lado, para poder fazer algo fantástico para Deus? Não. Entendeu, né? Não. São coisas simples. E Moshe estava ali. Não, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho capacidade para isso, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Então ele sempre arrumando desculpas, né? Para com Deus dentro desse aspecto aí, né? E nesse sentido, né? Os nossos mestres falam que Moshe, quando ele começa realmente a dar as suas desculpas, que nós vemos aí, né? A partir do capítulo 4, então nós temos aí, Moisés respondeu dizendo, né? Mas eles não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, Deus não apareceu a ti. Então Moisés levava na sua mão um cajado, que era feito de safira, e Deus disse a ele, o que é isso que tem em tua mão? E ele respondeu, um cajado. Então Deus disse para ele, merece ser golpeado. Isso são comentários de Irash, que está no Talmud e na Mishnah. Merece ser golpeado com isso, porque falaste injuriosamente contra o povo. E o povo não estava presente. Agora observe o que farei do cajado. Joga ao chão. E Moisés jogou ao chão o cajado. E ele se transformou em uma serpente. E Moisés fugiu de perto dela. Então Deus transformou o cajado em serpente, a fim de mostrar o que a Moshe? Mostrar que ele difamara o povo judeu. Assim como a serpente primordial, lá do Gan Éden, do Jardim do Éden, falara mal de Deus, chamando de ciumento. Então Deus disse a Moshe, estende a mão e agarra a sua cauda. Quando ele assim o fez, então transformou-se em cajado em sua mão. Ou seja, primeiramente aqui, Deus ele trata com Moshe porque ele falou de forma injuriosa contra o povo, e o povo não estava presente para se defender. E aí ele transforma o cajado em serpente, justamente para mostrar que desculpa aí, gente. Que nós precisamos tomar cuidado para não cairmos na
na influência da serpente primordial. Falar de forma injuriosa contra quem quer que seja. Então temos que tomar muito cuidado. Falar de alguém que não está presente de forma injuriosa é estar sob a influência da serpente primordial. Então o primeiro tratamento ali foi com Moshe no sentido dele, cuidado, domine a língua para não falar injuriosamente. O segundo sinal que Deus deu a Moshe é exatamente quando ele diz para Moshe no verso 6, né? Deus deu a Moshe mais um sinal e disse-lhe, por favor, põe tua mão em teu peito, ou seja, enfiar a mão dentro da sua túnica em contato com o seu peito, certo? Quando ele atirou, sua mão foi acometida por Tsaraat, né? Que era uma doença que afeta pessoas culpadas de difamação, aquelas que praticam Lashon Hará. Essa doença não existe mais porque o segundo templo foi destruído no ano 69 da nossa era comum. Então essa doença espiritual não é uma doença que tem uma origem física, medicinal. Médico não diagnostica essa doença, ela é diagnosticada pelos Kohanim. E é levado ao Kohen Gadol para ver se de fato a pessoa é cometida de Tsaraat ou não, se ela está curada ou não. Mas essa é uma doença espiritual, porque ela está em conexão com o Lashon Hará, a língua má. Ou você pode até dizer assim, a língua maldita. Lashon Hará, que é praticar maledicência contra o próximo. Entre outras coisas, um exemplo muito simples. Alguém chega para você e diz assim, você conhece fulano de tal? Aí você responde, sim, conheço. Por quê? Ah, nem te conto a respeito dessa pessoa. Praticou Lashon Hará. Ah, mas eu não falei nada. Falou sim. Falou nas entrelinhas, mensagem subliminar. Você está cometendo o pecado de Lashon Hará. Se houvesse o Tsaraat hoje, você já estava com uma lepra, que assim foi traduzida de forma comum, mas não é lepra, para o bom entendedor, não era lepra, era Tsaraat, doença da pele, semelhante mais à sarna, ok? Semelhante mais à sarna do que lepra propriamente dita, que vai comendo a pele, as cartilagens, etc. e tal, né? Então é aquela doença da pele, etc. e tal. Então, a sua mão veio cometida de Tsaraat, porque ele estava sendo culpado pela difamação Lashon Hará. E ainda por cima, o povo não estava presente para se defender. Então Deus disse, torna a pôr a tua mão no peito. Então ele tornou a pôr a mão no peito. Quando atirou de seu peito, ela já readquirira a aparência de sua pele. Diferentemente da primeira vez, quando a mão só ficou enferma, depois que ele tirou do peito. Deus aí mostrou a Moshe que a sua bondade é mais rápida que o seu castigo. E que a redenção do Egito ocorreria mais velozmente do que a escravização. Ou seja, ele estava mostrando para Moshe, não é tempo de acusações, de represálias. É tempo de compreensão, paciência e do amor verdadeiro para com o próximo. O amor fraterno. Quem está doente, você não pode chegar para ele falando, fulano, você... O que tem? Ah, estou com doença tal. Meu Deus do céu, essa doença, ó, tem isso, tem aquilo, tem sequelas disso, sequelas daquilo. Nossa, essa doença aí é terrível. É dessa forma que você vai visitar o enfermo? Ou você vai falar para ela sobre fé e confiança em Deus? Do refrigério da presença divina?
que realmente Deus é o seu verdadeiro pastor e Ele cuida de você. Confie nele, que Ele fará o melhor para você, por você, em você. Entendeu? Assim é Deus. Então, a sua misericórdia, ela é mais rápida do que o seu castigo. Por isso, ele é o Pai das misericórdias. Ele é longânimo. Ele vai além dos limites, porque ele é sem limite. En Sof, o infinito. Ele é sem limite. E a sua misericórdia é mais do que isso. O seu amor é mais do que sem limites. Vai muito mais além do infinito. É o nosso Deus. Entendeu? Ele não sai por aí pegando os outros pelas orelhas, de pendurando e levando para cá e para lá e chicoteando. É o Pai das misericórdias. Suas misericórdias são mais rápidas do que o seu castigo. É isso que quer dizer. Então, dessa forma, o verso 9 diz: e se não acreditarem nem mesmo nesses dois sinais, e ainda não derem atenção à sua voz, então pegarás água do Nilo e derramarás em solo seco. A água que pegarás no Nilo se transformará em sangue, quando for derramada no solo seco. Esse sinal indicará que a primeira praga que infligirei aos egípcios será dirigida contra o seu objeto de idolatria, né? Então aqui Deus já estava mostrando para Moshe que a primeira praga do Egito seria exatamente essa questão de transformar as águas de todo o Egito em sangue, ok? E nesse sentido também nós temos aqui, né, no verso 10, né, que Deus estava falando, Moisés disse a Deus, né, rogo-te, ó Deus, não sou homem de palavras, não de ontem, nem de anteontem, nem desde que falaste a teu servo pela primeira vez, pelo gaguejo, e não sou ágil com a língua, né? Então aqui, nesse verso 10, segundo os nossos mestres, né, e comentaristas, eles falam que aqui nesse momento, no verso 10, já tinha transcorrido uma semana nesse diálogo entre Deus e Moshe. Já tinham se passado 7 dias nessa conversação. Aqui é apenas um resuminho, para nós entendermos isto, ok? E Moshe, ele era gago. Por que ele era gago? Segundo o Midrash, nos fala que quando Moshe ainda estava gatinhando, né, ele chegou a subir no colo do faraó e ele pegou na coroa do faraó. E quando os conselheiros do rei viram aquilo, quando os astrólogos viram aquilo, quando os seus feiticeiros mágicos e companhia limitada, que era todo o seu secretariado, os seus ministérios, né? Você pode ver por aí afora. Quando você vê um governo que está cheio de conselheiros que estão conectados com artes ocultas e por aí afora vai, cuidado, hein? O perverso está no reino e está reinando, e o povo pode gemer seriamente sobre isso daí. Cuidado, entendeu? Então, quando esses prognosticadores e companhia limitada do ministério, secretariado do faraó viram aquilo, entraram em pandemônio. E falaram para o faraó, faraó, esse menino aí vai tomar o teu trono. Que isso? É apenas uma criança, é coisa de criança. E os conselheiros falaram, não, vamos fazer um teste. Aí colocaram no chão a coroa do rei. E um pouco distante da coroa colocaram ali algumas brasas vivas. Aquelas brasas bem vermelhas. Então eles falaram, vamos colocar ali então a criança. Se ele for em direção à coroa, ele vai tomar o teu lugar. Aí precisa tomar medidas drásticas com esse menino. Agora, se ele for em direção às brasas, de fato é uma coisa de criança. Mas quando Moshe foi colocado no chão ali, ele começou a engatear em direção à coroa. E aí então veio o anjo da parte do Eterno e empurrou ele em direção à brasa.
e foi onde que ele pegou a brasa e pôs na boca, queimou a língua, e foi onde que ele ficou gago, segundo os nossos mestres falam, ok? Mas depois nós temos aí, veja bem, que quando Moshe matou o egípcio e Datã e Avirã denunciou, e ele foi levado à presença do faraó, então, né, respondendo esse verso 10 aqui, eu sou gago, não sou hábil, né, com a língua. Então o verso 11 nos fala assim, Deus disse-lhe, quem dá boca ao homem? Foi exatamente se referindo que, no momento em que ele foi se defender diante do faraó, ele falou com maestria em sua defesa. Então, Deus estava dizendo para ele, você gago, mas no momento que você precisou defender, né, entre aspas, para entendermos, com unhas e dentes se defender, quem foi que te deu a boca, o dom da palavra? E você pôde falar com maestria. Entendeu? Quem o faz mudo, como emudeceu o faraó, para que não pudesse condenar-te? Quem é que faz o surdo, como ensurdeci os seus ministros, para que não ouvissem as ordens do faraó contra ti? Ou dotado de visão, ou cego, como ceguei os carrascos, quando tu fugiste, e eles não puderam te ver? Não sou eu, Deus? Agora vai, e eu estarei contigo quando falares, e te instruirei sobre o que disser. Ou seja, eu serei a tua voz, eu serei a tua boca. Eu farei você falar. Né? Então Deus estava falando. Isso era o 7º dia. Precisava entrar nos finalmente. Mas aí, né, o verso 13 nos fala, né? Ao ouvir isso, Moisés teve de enunciar explicitamente a sua hesitação. E ele disse, rogo-te, ó Deus, por favor, envia Arão a quem envias habitualmente. Porque esse cuidado, né, de Moshe para com a questão de Arão? Porque Arão, ele era o irmão mais velho. Ele era o primogênito. Então Moshe, ele estava respeitando o seu irmão. Então essa, segundo Rashi, né, e os demais comentaristas, fala que esse seria o grande motivo alegado por Moshe. Mas ao mesmo tempo, é uma advertência tanto para Moshe como para cada um de nós. Porque quando Deus nos dá uma direção, orientação, o que devemos fazer, nós não podemos titubear. Nós não podemos ficar na gangorra. Ou seja, nós não podemos ficar entre dois pensamentos. Como disse o profeta Eliarro, com referência quando ele estava enfrentando os 400 profetas de Baal, dizendo ao povo israelita, não cocheais entre dois pensamentos. Se vocês querem seguir Baal como seu Deus, então vá. Siga, pois, Baal. Mas se vocês realmente creem que o Deus dos patriarcas é o nosso Deus, então siga-o. Mas não fique cocheando, titubeando entre dois pensamentos. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ele está mostrando para nós, a redenção está muito mais próxima do que nós possamos imaginar. O nosso Rebbe Menachem Mendel, desde a década de 50, 1950, tem dito e vem dizendo constantemente, esta é a última geração sem Mashiach, que Mashiach se revelará a qualquer momento. Quando chegou no final do seu ministério, nos anos de 1994, ele disse aos seus, e isso repercutiu através da história até aqui, onde ele disse, o que eu tinha que fazer, eu fiz, agora é vocês que precisam continuar. E o movimento Rabad, com os nossos rabinos ortodoxos do Rabad, tem se expandido entre as nações para trazer a palavra da redenção, que o justo e o verdadeiro Mashiach
se revelará a qualquer momento, mesmo que seja a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vem amém. Então não é para ficarmos cocheando entre dois pensamentos. A redenção está mais próxima do que possamos imaginar. Então nós precisamos viver como o nosso Rebbe diz e como os nossos mestres vêm dizendo. Nós precisamos viver essa redenção agora mesmo. Não algo para o amanhã, para o futuro, mas a redenção com o Mashiach. Nós precisamos viver esta palavra de redenção agora mesmo. Não fique aí cocheando entre dois pensamentos, não fique aí perdendo tempo com isso, com aquilo, com reencarnação, com profundidades de Kabbalah, Mishnah e Talmud e companhia limitada. Lembre-se de pequenos gestos de Moshe. É o tempo da simplicidade. É o tempo de termos a fé e a confiança em Deus como uma criança. Porque o Rebbe, nos seus últimos dias de vida, uma das coisas que ele deixou maravilhosamente registrado, depois de tantos anos de profundidade na Torá, na Kabbalah, na Mishnah, no Talmud e tudo pertencentes a estas coisas, não tem coisa mais sublime do que a prece de uma criança. Não é o tempo, como Deus está mostrando aqui para Moshe. Não é o tempo de você ser o bambambam, Moshe. Não é o tempo de você ser o grandão. Mas é o tempo de você continuar a ser aquele pastor daquela ovelha que você foi buscar. É o tempo de você continuar aquela simplicidade, aquela humildade, de cuidar do rebanho com amor, com dedicação, com humildade, com modéstia, com simplicidade. É isso que Deus está requerendo de cada um de nós. Eu não preciso pegar aí, né, como diz muitos, né? Eu preciso ter o meu cartucho, o meu diploma, eu preciso ser bacharel em teologia, eu preciso ser PhD em teologia, em Torá, em Talmud, em Mishnah. Não! Você precisa ser simples, humilde, modesto na sua fé e na sua confiança em Deus. E viver a redenção já. E levar essa palavra já àqueles que estão lá fora, que estão doentes, que estão feridos. E por isso Deus disse, vá, agora. E é isso que Deus quer de nós. Como diz o verso, para acalentar Moshe, Deus falou para ele, quando você estiver próximo do Egito, Arão, o teu irmão, ele sairá ao teu encontro com grande alegria, com grande regozijo, sabendo que você é o emissário que eu escolhi. Ele não tem vaidades para eu que tenho que ser, é eu que sou o bambambam. Não. Arão, ele mostra a visão do verdadeiro sacerdócio divino. Simplicidade, humildade, modéstia, com muita confiança em Deus. E depois, concluindo a nossa aliada de hoje, desculpe a demora, o verso 15 ao 17 diz assim, tu, Moisés, lhe falarás e porás as palavras em sua boca. Então eu estarei com a tua boca e com a sua boca e vos instruirei sobre o que fazer. Ele falará ao povo por ti, assim ele servirá como tua boca. E tu serás seu mentor, e em tua mão levarás este cajado, com o qual farás os sinais milagrosos. Ou seja, para nós, Deus está dizendo de forma bem clara, eu serei a tua boca, como foi com a boca de Moisés.
Obviamente nós sabemos que nós não temos o padrão de Moshe. Nós sabemos disso. Mas isso não é motivo para desistir. Não é motivo para cruzar os braços. Não é motivo para sermos preguiçosos, medrosos e ficarmos fechados no clubinho, do bolinha, no quadrado, na bolha, em cima do muro, omissos. Mas é para nós termos essa confiança que Deus diz: eu serei com a tua boca, eu colocarei ensinamento, eu colocarei as palavras para você falar. E assim, colocarei em tua mão esse cajado, o cajado, a Torá, as 7 leis de Noé, para nós levarmos para as nações. Então, por isso, amados, que nós possamos realmente vivermos essa realidade. Deus, como diz o nosso Rebbe e os nossos mestres, Deus está chamando cada um de nós para sermos sócios com Ele nesse seu projeto da redenção final, com Mashiach. Deus está nos chamando para sermos sócios com Ele entre as nações, para resgatarmos as nações, não com pedras, não com flechas, ou seja, não com palavras de acusação, não com palavras de destruição, mas com palavras de compreensão, harmonia, amor fraterno, alicerçados na Torá, nas 7 leis universais, para que as pessoas possam serem quebrantadas. Um coração mole, não mais um coração de pedra, mas um coração quebrantado, um espírito contrito, porque é somente neste lugar que Deus pode estar, como diz o profeta. É o nosso tempo de trazermos esta luz, porque as trevas, o perverso, está chegando no seu ápice. E nós estamos aqui, jogando luz, para que o declínio das trevas e do perverso seja real dia a dia. Você pode não ver com seus olhos físicos, mas nas regiões celestiais, você está vencendo o perverso e as trevas, e eles estão caindo. Materializar nesse mundo físico é uma questão de tempo, um curto espaço de tempo. Por isso, não perca consciência de Deus, família e liberdade, para servir a Hashem e a sua causa. Com a graça de Hashem, até amanhã. Shalom, shalom, grato pela vossa presença. E que Deus seja honrado através de cada uma das vossas vidas em fazer o que Ele nos diz. Shalom, shalom.